Profundamente Amados, parte 5. Jesus é o seu pastor, Jesus é o seu provedor, nele você está seguro, descanse no seu cuidado. Amém? Você fica feliz de ouvir isso? Jesus é o seu pastor, nele você está seguro, você pode descansar nele. Vamos à Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 23, um salmo bem conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Hoje eu quero que você saia daqui com a certeza de que você tem um pastor que é por você. O Senhor é o nosso pastor, Jesus é o seu pastor. Nós somos ovelhas do seu aprisco. E eu quero trabalhar um pouco mais com você hoje sobre esse assunto, para que você possa ser estabelecido em justiça, para que você possa ser estabelecido na certeza, na convicção de que você é profundamente amado e de que seu Pai cuida de você. Você não está só, você não está por sua conta e risco, você tem um Pai que é todo poderoso, Ele é por você, Ele cuida de você, Ele é o seu pastor, e todos nós somos ovelhas do seu aprisco. Quantos aqui já viram um aprisco? Em linguagem mais moderna, curral, hoje em dia usa-se muito curral, mas eu quero mostrar para você, e fiz questão de usar o termo que a palavra usa, aprisco, para que você possa entender, ver como que era um aprisco nos tempos da Bíblia. E ao ler esse salmo, e ao perceber que nós temos um pastor e que ele cuida da gente, que ele é por nós, você vai entender muito melhor agora aquilo que a gente quer explicar nessa manhã. Vai aparecer aí na tela a figura de um aprisco para que você possa ver. Isso aqui, ó, é um aprisco. Você pode ver que ele é uma estrutura toda cercada de pedras, e você tem ali um único acesso para entrar e sair, mas sem porta. A porta daquele aprisco ali, daquele cercado, é aquele pastor que está ali. A porta daquele aprisco é aquele pastor que está ali. Esse aqui mostra até uma estrutura de madeira, onde as ovelhas que estão ali dentro, elas estão cercadas por esse aprisco, por esse muro de pedras, e o único acesso, entrada e saída, está sendo guardado ali por aquele pastor, o pastor daquelas ovelhas ali. Tem uma outra foto para que você veja uma foto mais real, onde você tem um cercado ali de pedras e um único acesso para entrar e sair. Isso é um aprisco. As ovelhas são conduzidas para ali, para dentro, e por diversas vezes o pastor com seu rebanho vai caminhando, vai andando, vai fazendo viagens, e naquela época era muito comum você ter apriscos públicos em lugares estratégicos para que os rebanhos pudessem ser cuidados, os rebanhos pudessem repousar junto com o pastor e serem cuidados ali nesses lugares. É importante que você veja que esse cercado, esse lugar cercado de segurança, ele tinha um único acesso, e nesse acesso ficava o pastor, aquele que cuidava, aquele que cuida daquelas ovelhas que estão ali naquele cercado. João 10, um texto bastante conhecido também, Evangelho de João, no capítulo 10, de 1 a 10, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, e agora você já sabe o que é um aprisco, mas sobe por outra parte, esse é um ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse
é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem. Porque lhes reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles, está falando dos discípulos, não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Diga, Jesus é a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Agora eu quero que você, de posse daquela imagem, daquele aprisco que nós vimos aqui na sua mente, imagine agora um aprisco espiritual, onde todos nós, ovelhas de Jesus, estamos cercados por seu cuidado, e na porta, o único acesso por onde possamos entrar e sair, está o próprio Jesus, porque ele disse: eu sou a porta. Está fazendo sentido para você? Jesus é a porta do aprisco onde nós estamos. Nós estamos completamente seguros. Você consegue perceber o cuidado que o nosso Pai tem conosco? Você consegue perceber o cuidado que Ele tem para com a gente, pessoal? E aí Jesus se utiliza de algo, de uma figura que era muito comum naquela época, quando se falava de aprisco, da segurança de um aprisco, quando se falava sobre o cuidado de um pastor com as suas ovelhas em um aprisco, todo mundo entendia, todo judeu entendia, todo mundo daquela época compreendia, e Jesus usa essa figura para dizer para nós, para dizer para os discípulos e dizer para todos nós o tamanho do cuidado dele para conosco, nos ensinando que nós não estamos soltos por aí, nós somos ovelhas do seu aprisco, nós estamos cercados pelo amor e pelo cuidado de Jesus, e ele próprio está à porta. Ninguém pode passar por ele para nos atingir, porque ele é maior, todo-poderoso, nele e no seu cuidado nós podemos descansar. Diga assim: eu estou cercado pelo cuidado do bom pastor Jesus. Você consegue perceber esse amor? Nós, todos nós, estamos cercados pelo cuidado do nosso bom pastor Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza em seu coração: Jesus cuida de mim. Eu sou ovelha do aprisco de Jesus. Ele é a porta, Ele está na minha frente, Ele é o meu cuidado, Ele é a minha segurança, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha torre forte. Nele eu posso confiar. Agora você consegue entender quando Jesus disse: eu sou a porta. É Ele que está na porta, na frente do aprisco no qual todos nós estamos sendo cuidados. Você se alegra com isso? Você não precisa temer a nada. João 10 ainda, versículos 27 e 30, um pouco mais à frente desse capítulo, dizem assim esses versículos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, quando o texto fala que as ovelhas não ouvem a voz de outros, mas a voz do pastor e seguem, é sobre isso que Jesus estava falando aqui. Veja comigo. Um pasto com ovelhas, alguém tenta chamar a ovelha. Segunda tentativa, alguém chama as ovelhas.
Terceira tentativa, alguém vai chamar as ovelhas. Agora o pastor chama as ovelhas. E elas vão seguindo ele. Você pode aplaudir o nosso pastor Jesus? Jesus sabia que todas aquelas pessoas que estavam em volta dele conheciam essa rotina de um pastor. Sabiam o que era um aprisco, sabiam o que era uma porta de um aprisco, que não era algo físico, mas era uma pessoa. Jesus sabia do comportamento das ovelhas em entender a voz de um pastor e somente a voz do pastor e seguir somente a voz do verdadeiro pastor. Jesus se utiliza disso para mostrar para a gente o quanto nós somos amados e cuidados, cercados pelo favor dele, pela graça dele. Jesus e o Pai, eles se responsabilizam por suas ovelhas. Isso não é lindo, pessoal? Você não precisa temer a nada, Ele está na nossa frente. Ele disse, jamais elas perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você não está só nesse mundo, você não está por sua conta e risco. O mundo está caído, o mundo jaz no maligno, o mundo, ele avança ladeira abaixo para a perdição, mas você está guardado em Jesus. Você pode confiar nele. Nós todos somos ovelhas do seu aprisco. E no único acesso nesse aprisco, se qualquer ladrão, se qualquer lobo quiser acessar, vai ter que dar de cara com o próprio Jesus. E ele disse, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é muito precioso. Nem meu Pai, nem eu vamos abrir mão daquilo que é nosso, as nossas ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 24 e 25, diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, o nosso pecado, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas feridas, fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, porém agora vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. No Novo Testamento aqui, a primeira carta de Pedro vai usar também essa analogia do Antigo Testamento, uma sombra que aponta para Jesus, vai usar essa analogia para dizer para todos nós que o nosso estado antes de Jesus era um estado caído, destituído, separado. Era esse o nosso estado, mas que em Cristo nós nos tornamos ovelhas dele. O texto diz que nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. Nosso pastor Jesus nos libertou genuinamente. Ele nos sarou por completo. O texto diz, ele nos sarou. O nosso pastor Jesus, ele que cuida de nós, ele nos sarou por completo, ele é o pastor e bispo das nossas almas. Quando você fala de pastor, você entende cuidado. Pastor é aquele que cuida, é aquele que trata da ferida, é aquele que sara, é aquele que alimenta, que provê. Você consegue pegar isso? Ele naquela cruz sarou você por completo. Ele provê para você o alimento. Ele é o seu provedor. Quando você fala de bispo, o bispo é um administrador. Ele administra os recursos dos céus a nosso favor. Ele administra os recursos do céu a nosso favor. Ele é o pastor, ele é o bispo das nossas almas. Ele é quem cuida e quem administra as nossas vidas. Olha como diz essa outra versão, o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, todos nós, vocês, foram sarados.
O texto de Isaías é bem claro, Isaías 53:4 diz: Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. O pastor é esse que sara, o pastor é esse que cura. Você tem cura, você tem cuidado, você tem saúde em Jesus. Ele dispensou isso para nós naquela cruz, Ele deu isso para nós naquela cruz, livremente. Você é genuinamente livre em Jesus. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. O pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Escute uma coisa aqui, nós não vivemos nessa vida por conta e risco nosso. Nós não vivemos por nossa conta e risco. Nosso pastor cuida de nós. Ele, que é a graça em pessoa, Ele cuida de nós. E essa mesma graça que nos alcançou, ela é poderosa para nos manter de pé, seguros e guardados em Cristo. A graça, você sabe, a graça não é uma corrente teológica, a graça não é uma doutrina, mas a graça é uma pessoa, e o seu nome é Jesus. A Bíblia fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, um servo, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou em carne, cheio de graça e cheio de verdade. A graça veio em pessoa, e essa graça, fique tranquilo, o Senhor Jesus, o bom pastor, a porta das ovelhas, a porta do aprisco no qual todos nós estamos sendo cuidados. Esse mesmo Jesus, Ele é poderoso para nos manter seguros, salvos, curados, genuinamente no cuidado dEle. Quantos creem nisso aí? Eu quero que você deposite a sua fé nesse cuidado dEle. A sua fé nesse cuidado dEle. Hebreus 13, 20 e 21, diz assim, olha só, como eu mostrei no Antigo Testamento, uma sombra, um tipo que apontava para Jesus e o cuidado dele conosco. Mostrei o mesmo Jesus, o próprio Jesus, mostrei o próprio Jesus, usando da analogia muito conhecida naquela época para mostrar o seu amor, o seu cuidado para conosco. Na carta de Pedro nós vimos como que na nova aliança, no Novo Testamento, isso é revelado de que nós temos um pastor, nós temos um bispo das nossas almas. E Hebreus aqui agora, o escritor aos Hebreus diz assim, no capítulo 13, versículos 20 e 21, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo seu sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro de todas as coisas. E o escritor aos Hebreus trazendo para nós essa revelação de que ele, Jesus, é o grande pastor das ovelhas. Então eu quero que você mais uma vez, agora traga na sua mente aquele aprisco, cercado de cuidado, aquele acesso, sem nenhuma porta física, mas um pastor ali na frente. E eu quero que você entenda, perceba, veja pela fé, o Senhor Jesus, a porta do aprisco, onde todos nós estamos sendo cuidados. Deposite a sua fé e descanse nessa verdade. Deposite a sua fé nele. Deposite a sua fé em Jesus e descanse nessa verdade. Que verdade? Em saber de que você é profundamente amado. Diga, eu sou profundamente amado. O meu Pai cuida de mim. Eu sei que muitas pessoas, por conta dos afazeres da vida, por conta das notícias ruins, muitas vezes nós somos levados e enfraquecidos nessas verdades, por ouvirmos tantas notícias ruins.
doenças, pandemias, misérias, roubos, assaltos, sequestros, tanta coisa ruim. E você liga a qualquer meio de comunicação, é o que você vai ouvir. E se você não estiver firmado na certeza de que você é guardado, de que você tem um pastor que é por você, se você não estiver firmado nessa certeza, você vai enfraquecendo na fé e acreditando que tudo isso que está acontecendo aí, que é real, acreditando que tudo isso que está acontecendo aí é o destino para você. Quero te dizer que apesar disso tudo, apesar do mundo estar como está, apesar de as circunstâncias estarem como está, você pode se posicionar em fé, crendo, eu tenho um pastor que é por mim. Jesus é por mim. Eu estou cercado de cuidado em um aprisco, cuja porta é o próprio Jesus. E ele mesmo disse, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu cuido dele. O próprio Jesus se responsabilizando pelo cuidado com todos nós. Amém? Você pode crer nisso? Não saia para a vida com medo. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Saia para a vida crendo, sabendo que você é profundamente amado e cuidado. Salmos 27, 1-3 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Eu quero que você saia daqui hoje estabelecido em fé, de que ainda que uma guerra estoure contra você, ao redor de você, perto de você, ainda assim você pode ter confiança de que o seu pastor é a porta do aprisco onde você está sendo cuidado. Ele cuida de você. Descanse nisso. Escute aqui, ouça o que eu vou falar. Descanse e confie. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o bom pastor, o justo e justificador da nossa fé, a pedra angular, a rosa de Saron, o alfa e o ômega, o primeiro e o verdadeiro, o princípio e o fim, a raiz de Jessé, o renovo de Davi, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, pedra angular, aquele que ressuscitou e está vivo, ele é o seu pastor e cuida de você. E não tem ninguém acima dele, não tem ninguém maior do que ele. A Bíblia diz que o nome de Jesus é maior do que todo nome que se possa mencionar. E não está falando de nome só de pessoas. O nome de Jesus é maior do que o câncer. O nome de Jesus é maior do que a depressão. O nome de Jesus é maior do que a ansiedade. O nome de Jesus é maior do que todo nome que se possa mencionar. É Ele que está na porta do aprisco no qual você está sendo cuidado. Você se alegra com isso? Eu quero que você pense agora, tem alguém ou algo que possa transpor Jesus na frente do aprisco onde estamos sendo cuidados? Existe algo ou alguém que possa transpor o cuidado de Jesus? Então não tenha medo. Descanse sabendo que você tem um Pai que te ama profundamente. Descanse sabendo que o seu pastor é por você. Ele cuida de você. Não há nada nem ninguém maior do que Ele. Você está cuidado por alguém que é ilimitado em poder, em graça, em verdade. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você pode descansar sabendo que Ele é por você. Pensa comigo, eu sei que muitas vezes, por não ouvir isso, por não lembrar disso, a gente vai se levando pelo medo das circunstâncias que estão aí, da vida dura. Olha o que eu estou falando, a vida dura, o jornal, as notícias, vai levando a gente para um ambiente, para um lugar de medo, de desespero, de ansiedade, por não conhecer o dia de amanhã e como vai ser o dia de amanhã. A ansiedade vem. E quantas pessoas sofrendo de ansiedade crônica, às vezes de depressão, por conta de preocupação com essa vida, com as coisas, com o amanhã, com tudo que está acontecendo de ruim por aí.
Eu quero que você ouça a voz do seu pastor Jesus dizendo: eu cuido de você, ninguém é maior do que eu, o meu nome é maior do que tudo que possa se mencionar, eu estou à porta. Ele disse: eu sou a porta, você está cercado pelo meu cuidado, deposite a sua fé nisso. Não ande preocupado, não ande ansioso por aí. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Escute, eu vou lançar esse versículo aqui sobre a sua vida agora. Lance sobre ele todas as suas preocupações, lance sobre ele todas as suas ansiedades, lance sobre ele todos os seus cuidados, porque ele tem cuidado de você. E por que eu trouxe esse versículo? Depois de te mostrar tantas coisas, tantas analogias que o próprio Jesus fez acerca do cuidado de um pastor de ovelha com suas ovelhas, porque agora você consegue compreender melhor o tamanho do cuidado que você tem disponível. Nós todos estamos cercados pelo cuidado do nosso Pai, cercados em um aprisco espiritual, cuja porta é o próprio Jesus. Ele é o pastor e bispo da nossa vida. Não tem um lugar melhor para a gente estar. Escute aqui, não tem pessoa melhor para cuidar da gente. Não tem um lugar melhor, não tem uma pessoa melhor para cuidar da gente. Seja uma fortaleza nessa verdade de que Jesus é o seu pastor, Ele cuida de você. Ele é a porta. Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem ou a mulher abatidos, mas a boa palavra o alegra. Eu trouxe para você hoje uma boa palavra. Sabe qual é a boa palavra? E sabe por que eu digo que é boa palavra? Porque é a palavra de Deus. Não a minha palavra, mas a palavra de Deus. A boa palavra para você hoje é: não fique abatido, não fique com medo, não fique ansioso. O pastor Jesus cuida de você, Ele é por você, Ele te ama profundamente. Alegre o seu coração e o seu rosto agora, em nome de Jesus. Ele é por você. Quero ler com você Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim, até o 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará seus próprios cuidados. Basta para cada dia o seu mal. Pode ter certeza, todo dia vai ter uma coisa ruim estourando. O mundo, ele desce ladeira abaixo. Para cada dia vem aí o seu mal. Mas você não está perdido nesse mundo. Você não está sozinho nesse mundo. Você está guardado. Se o nosso Pai, o nosso pastor, ele cuida do lírio dos campos dessa forma, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se o nosso Pai, o nosso pastor, sustenta as aves, e ele diz: muito mais por vocês ele vai fazer. Muito mais por vocês ele vai fazer. Escute isso.
para que você saia daqui hoje firmado nessa verdade de que você é profundamente amado, firmado nessa verdade de que você tem um pastor que é por você, ele cuida de você. Você não está sozinho. Você não está desprotegido. Você não está perdido ou desamparado. O seu Pai Celestial está bem perto de você. Ele é o seu pastor, Ele é o seu provedor, nele você está seguro. Descanse no seu cuidado. Descanse no seu cuidado.